Olá, meus queridos, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso segundo dia do desafio aí, 1 Coríntios 2, isso mesmo, 1 Coríntios 2. E o apóstolo Paulo aqui, ele continua, né, gente? Ele continua aqui o discurso dele falando sobre a sabedoria, sobre Cristo, sobre o poder de Deus. E ele fala que o discurso dele ali, ao pregar para a igreja de Corinto, não era um discurso eloquente, né? Ele não usava muitas palavras, nem grande sabedoria, né? Ele realmente queria aí, de alguma forma, falar o que realmente era, né? Ele não se preocupava ali em falar de uma forma bonita, atraente. Talvez a pregação de Paulo não era uma pregação muito interessante de ouvir, gostosa de ouvir, né? Ele pregava realmente de uma forma ali que as pessoas pudessem entender. Ele fala assim no versículo 4, ó, a minha mensagem, a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas consiste em demonstração do poder de Deus, para que a fé de vocês tenha não se baseado na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a forma dele falar ali era mostrar o poder do Espírito Santo. Ele não estava preocupado se ele estava falando bonito, envolvente, legal. Não, ele queria demonstrar o poder do Espírito Santo para que eles pudessem acreditar e basear a fé deles no poder de Deus e não nas palavras bonitas do apóstolo Paulo. De uma forma geral, assim, simples e objetiva, é isso que ele está falando. E aí, né, ele fala assim, né, demonstração do poder do Espírito, né? É pelo poder ali do Espírito. E aí, a partir do 6, ele começa a falar da sabedoria que procede do Espírito. E é algo muito interessante sobre isso, né? Que ele fala assim, ó, falamos da sabedoria de Deus, do mistério oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das coisas para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Então ele fala aqui, se as pessoas tivessem entendido, entendido a questão do Espírito, o poder de Deus, através do Espírito, se eles tivessem entendido o que Deus estava fazendo, eles não crucificariam Jesus, né? É isso que ele está citando aqui. E aí ele fala esse versículo que eu acho lindo, que fala assim, ó, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, nem mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é muito lindo, né? Porque nós somos limitados, né? E Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, que como que eu posso dizer? Nós somos limitados perto do que Deus pode fazer, perto do que Ele vai fazer, né? Às vezes a gente pede, às vezes a gente imagina, mas Ele fala assim, ó, que nem olhos não viram, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração humano aquilo que Ele tem preparado para as pessoas que amam. Olha que lindo, olha que versículo maravilhoso, eu amo esse versículo, isso é algo muito lindo, né? E aí ele fala, né, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito Santo é essencial, nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte da Trindade, né? Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós a partir do momento que convidamos Jesus para entrar no nosso coração. Então nós temos que ter um relacionamento com Ele, acordar e falar, bom dia Espírito Santo, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Inclusive tem um livro aí do Benihim, um clássico, leia, né? E ó, uma indicação para vocês, Bom Dia Espírito Santo. É um livro muito, 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 muito lindo, né? E algo que ele fala interessante no 14 é assim, ó, quem não tem espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Às vezes nós queremos falar das coisas de Deus, falar das coisas do Espírito para as pessoas que não entendem o Espírito Santo, que o Espírito Santo não habita nelas, elas não vão entender, elas vão achar esses crentes são tudo louco. Agora tá indo para a igreja, agora virou crente, virou louco, falou que, né, tá falando aí que Deus pode curar, que Deus faz milagre, que Deus multiplica, que Deus faz aparecer coisa. Enfim, Deus faz um monte de milagre da forma que Ele quiser, né? Eu só tô dando exemplos aqui para falar que às vezes a gente quer que pessoas entendam, mas se ela não tem, que as pessoas entendam coisas do Espírito Santo, mas eu quero te dizer que isso não vai acontecer se ela não tiver o Espírito Santo. É isso que ele está falando no versículo 14. Aí no 15 ele fala assim, ó, mas quem é espiritual
discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós conseguimos discernir todas as coisas. Nós temos que ter sensibilidade, na verdade, né? Nós temos que ter um relacionamento para discernir quando é o Espírito Santo falando. Nós temos que ter intimidade. Por isso que eu falei da questão do relacionamento, né? Tenha um relacionamento com o Espírito Santo, porque vai ser fácil você discernir quando é ele falando. O Espírito Santo vai trazer uma impressão no seu espírito. Você vai falar: o Espírito Santo tá falando para mim fazer isso, para mim não fazer, para mim parar, para mim começar. Então, de uma forma bem linda, né? Assim que a gente pode concluir desse capítulo 2 de 1 Coríntios. Tenha discernimento, né? Tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Ah, mas eu não consigo, né? Faça um jejum, ore, esteja mais em espírito de oração, leia mais a Bíblia. O objetivo desse meu desafio é a gente colocar a leitura bíblica na nossa rotina, um capítulo por dia, né? Que dá o quê? 5 minutos, assim, no máximo 10, né? Então, quanto mais você lê, mais você vai ter intimidade. Quanto mais você conhece o Espírito Santo, mais você vai saber que é ele. Quanto mais ele falar com você, mais você vai saber que é ele que está falando com você. Então, isso se chama relacionamento. Então, tenha um relacionamento com o Espírito Santo, tá bom? Então, esse foi o nosso segundo capítulo. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau!